Fala, meu amigo e minha amiga, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso evento Energia Solar do Zero. Olha, essa aula é a mais aguardada de todas, porque é hoje que nós vamos falar sobre instalação de sistemas fotovoltaicos. Eu sei que esse é um tema que vocês gostam bastante, então nós preparamos uma aula totalmente diferente. Nós pegamos uma obra real e nós vamos mostrar cada uma das etapas para você ficar fera em instalação de sistemas fotovoltaicos. Mas antes de começar, só vou dar uma recapitulada do que a gente viu na primeira aula. Caso você ainda não tenha assistido essa aula, não se preocupa, foca na aula de hoje, presta atenção, tira suas distrações, não fica conversando com ninguém, desliga a TV, foca aqui porque isso pode literalmente mudar o seu futuro. Então vamos lá. O que a gente viu na primeira aula? Nós aprendemos a fazer um orçamento, nós aprendemos sobre a oportunidade que existe no setor de energia solar. Resumidamente, só para quem não viu, a oportunidade do setor de energia solar ela é muito grande. Por quê? Você se imagina não usando energia elétrica? Então não existe essa possibilidade. O nosso mundo hoje depende, é 100% dependente da energia elétrica. E o Brasil, ele tem uma condição muito favorável para o desenvolvimento do setor fotovoltaico. Por quê? Nós temos muito sol, tanto de norte a sul. O Brasil ele é muito agraciado aí com a irradiação solar, com a potência do sol. Nós temos muito espaço, muito território. Nós temos uma das energias mais caras do mundo e todo mundo precisa de energia elétrica. Então, a soma de todos esses fatores faz com que o setor de energia solar seja uma das grandes oportunidades do século, porque é um setor que só tende a crescer. Estamos vindo aí com os carros elétricos, logo os postos de gasolina vão estar no telhado das casas. Então toda essa transição energética, você pode fazer parte dela. É por isso que o setor de energia solar fotovoltaica é um setor que tem uma grande oportunidade de crescimento. E não é diferente, porque desde que ele chegou para valer aqui no Brasil, que chegou a resolução normativa que permitiu que nós, consumidores, gerássemos a nossa própria energia, o setor explodiu. Então, desde lá 2012, o setor vem crescendo ano após ano, batendo recordes de crescimentos. E não vai ser diferente daqui para frente. O caminho é um só, é o caminho do crescimento, porque todo mundo depende de energia, a energia do Brasil é muito cara e a gente tem muito sol. Isso faz sentido para você? Você consegue ver a oportunidade que existe no setor de energia solar? Responde aqui para mim, só para eu entender se a gente está na mesma página. Porque para mim faz muito sentido, tanto é que eu, o Túlio, que toda a nossa empresa estamos imersos no setor de energia solar e hoje nós vivemos exclusivamente desse setor. Então, isso que a gente viu na primeira parte da aula 1. A segunda parte da aula, nós aprendemos de fato a fazer um orçamento. Nós usamos a planilha de dimensionamento e usamos o Azume para fazer esse dimensionamento. Recapitulando, você vai pegar a conta de energia do seu cliente, olhar o histórico de consumo dele dos últimos 12 meses, inserir esses dados na planilha ou no Azume. Eu mostrei que o Azume ele é completo, porque além dele fazer todas essas contas do número de painéis, você já pode cotar o material ali, cotar o financiamento e toda a análise financeira que você vai usar para apresentar para o seu cliente, para mostrar o quanto que ele está economizando, o Azume já te dá pronto. Na planilha, a gente vai inserir esses dados e você vai ter o número de painéis que você vai precisar usar. Aí você vai ter que ir no seu fornecedor, fazer a cotação, vai ter que ir no banco, fazer a cotação do financiamento e você vai ter que fazer os cálculos para gerar a proposta comercial. Então no Azume é tudo muito rápido. Então isso é o que a gente viu na aula 1. Nesta aula de hoje, você vai aprender a fazer uma instalação. A gente vai pegar uma obra que nós fizemos, uma obra típica daquele lucro de R$ 4.600 que eu mostrei para você, e nós vamos mostrar o passo a passo de como fazer essa instalação. Então, você vai aprender a fixar os painéis no telhado, você vai aprender a como subir os painéis no telhado com segurança. Então, o Regis vai falar para a gente aqui da parte de segurança do trabalho,
que é muito importante para você trabalhar em altura e com eletricidade de maneira segura. Você vai aprender a ligar o inversor ou o microinversor na rede elétrica, que são os equipamentos responsáveis por tornar a energia que os painéis transformam, a energia do sol em energia elétrica, em uma forma de energia que nós consigamos consumir através aí dos nossos equipamentos. Então, tudo isso você vai aprender na aula de hoje. Então, fica ligado aqui. E na aula de amanhã, nós vamos pegar o conhecimento que você adquiriu na aula 1, o conhecimento prático que você adquiriu aqui na aula 2, e nós vamos compilar todo esse conhecimento para que você consiga, de fato, transformar esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Porque fala uma coisa para mim. Qual que é o seu objetivo aqui nesse evento? É se tornar um integrador profissional. É ou não é? Então, não adianta você ter um conhecimento que você não sabe transformar esse conhecimento em dinheiro. Porque eu tenho certeza que se você está aqui, você quer dar uma condição melhor para sua família, você quer ser mais reconhecido profissionalmente, você quer uma nova oportunidade num mercado que está crescendo exponencialmente para que você consiga ter um conforto financeiro e assim crescer não só profissionalmente como financeiramente. É ou não é o que você está buscando? Então a aula 3, que é a aula de amanhã, é exatamente isso que você vai ver. Como transformar todo esse conhecimento que nós estamos te dando em dinheiro no seu bolso. Claro, para todo mundo que quiser também aperfeiçoar o conhecimento, aprofundar o conhecimento comigo e com o Túlio e toda a nossa equipe nesta trajetória, nós vamos abrir as inscrições para o nosso curso Energia Solar Lucrativa, que é um curso profissionalizante com certificado válido em todo o Brasil, que já formou mais de 10 mil integradores. E esses integradores hoje estão faturando de R$ 4.600 a R$ 23.000 todos os meses. E além disso, você vai ter a chance de levar de bônus o Azumi para você fazer todas as etapas do seu orçamento pelo seu celular. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos para a aula hoje, a nossa aula prática, que tem muito conhecimento que nós precisamos te passar. Então, para começar, eu vou chamar o Túlio, que nós vamos dividir a nossa aula em duas etapas. A primeira etapa é uma parte teórica. O Túlio vai te mostrar na teoria o que a gente vai fazer, ele vai mostrar cada uma das etapas. Na segunda parte, você vai aprender junto comigo, através de uma obra real que a gente fez. Eu peguei e filmei lá com o drone, coloquei um capacete na cabeça dos instaladores para você acompanhar cada uma dessas etapas. Então, bora lá, agora é com você, Túlio. Então, antes da gente começar a nossa aula prática no laboratório, eu vou passar para você o passo a passo e a teoria de como que nós iremos agir na prática. Então, vamos lá. Ó, se atente, hein? Eu vou disponibilizar essa apostila aqui lá no Instagram. Então, vou deixar no final da aula o que você vai ter que fazer para ganhar essa apostila gratuitamente. Vocês fizeram bonito na aula de ontem, então resolvemos disponibilizá-la. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que em uma instalação de energia solar fotovoltaica, nós temos duas práticas que nós podemos separá-las, a parte mecânica e a parte elétrica. O que seria isso? A parte da integração mecânica, nós podemos dizer que é a instalação dos módulos fotovoltaicos, estrutura de fixação. Então é toda aquela parte que nós vamos fazer lá em cima do telhado, que eu vou mostrar para você. E a instalação elétrica, que é a conexão dos módulos fotovoltaicos, conexões do inversor e a conexão do inversor com a rede elétrica da concessionária. E, logicamente, as proteções que envolvem um sistema fotovoltaico. Não se assuste que você vai ver tudo isso em detalhes na nossa aula de hoje. A aula é prática mesmo. Primeiramente, instalação mecânica, instalação dos módulos fotovoltaicos no telhado. Primeira coisa que nós temos que saber é que nós temos vários tipos de telhado aqui no Brasil e conseguimos também fazer uma instalação de sistema de energia solar fotovoltaica no solo. Então, nós temos uma estrutura de fixação para cada um desses tipos de telhado ou solo. Então, se eu for instalar um telhado do tipo colonial, eu vou precisar de uma estrutura de fixação específica para esse tipo de telhado, para não ter gambiarra, eu ter
a segurança que os meus módulos fotovoltaicos serão fixados corretamente ao longo dos anos. Afinal, um sistema de energia solar fotovoltaica ele foi feito para durar mais de 25 anos, é o que nós estimamos aí. E tem sistema fotovoltaico lá na Europa que já passou dos 40 anos. Olha para você ver que bacana, e está gerando energia ainda. Bom, temos o telhado metálico, telhado de fibrocimento, temos também a laje e temos o solo. Então, seguinte, uma estrutura de fixação para cada tipo de telhado. É isso que você precisa gravar aqui na aula de hoje. Então, eu vou ter aqui uma estrutura para o telhado do tipo colonial. O que vai mudar? Vai mudar basicamente o suporte, a fixação entre o telhado. Então, o gancho de fixação que eu vou utilizar num telhado colonial já é diferente de um telhado de fibrocimento, que é diferente de um telhado metálico, que é diferente também da estrutura do tipo laje. Então você pode verificar aqui na apostila, eu vou enviar essa apostila para você gratuitamente, é só ficar até no final da aula, que no final da aula eu vou explicar o que você precisa fazer para receber essa apostila aqui. E na apostila você vai ver aqui todos os tipos de estrutura no PDF, para que você possa rever, recordar e tirar suas dúvidas. Então você viu que nós temos uma estrutura para cada tipo de telhado, nós precisamos usar a estrutura adequada. Lá na nossa aula prática, então, nós vamos começar com a medição do telhado. Acredite, se quiser. Já vi muito instalador, integrador subindo os módulos para o telhado e depois verificou que não tinha espaço para instalar todos os módulos. Dá nem para acreditar num negócio desse, mas eu já vi com os meus próprios olhos. Nós vamos definir o tipo de estrutura, eu te falei que é um tipo de estrutura para cada tipo de telhado, então nós vamos ver qual estrutura que eu vou utilizar em detalhes e vamos fazer a fixação dos módulos fotovoltaicos e lá você vai ver um caso super especial. Nós vamos fazer uma instalação na prática lá no telhado, usando um microinversor que vai também lá em cima do telhado, fixado na estrutura de fixação e abaixo dos módulos fotovoltaicos. E depois de ver tudo isso lá no telhado, você vai voltar para o outro laboratório aqui comigo, que você vai ver a parte elétrica e iremos fazer a conexão utilizando também um inversor do tipo string, que é aquele que fica na parede. Olha que legal, você vai aprender na aula de hoje microinversor, inversor string e fazer a fixação dos módulos fotovoltaicos e estruturas. Beleza? Então esse vai ser o nosso passo a passo. Medição do telhado. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é medir o telhado. Eu preciso medir esse telhado para ver se as minhas placas elas vão caber lá no telhado. Então eu medi, tenho 2,90 por 2,45 e eu também medi o meu módulo fotovoltaico, que ele tem 1,95 por 1 metro de largura. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a área, tanto do meu módulo fotovoltaico, tanto do meu telhado, para ver se a área que os meus módulos fotovoltaicos irão ocupar é menor, né? Se a área do meu telhado é suficiente para que meus módulos fotovoltaicos sejam instalados. Então tem que fazer isso. E é bem tranquilo, né? Afinal, eu só vou medir o telhado e medir o módulo fotovoltaico. Então como é que eu vou tirar a área aqui? Eu vou multiplicar a largura aqui pelo comprimento do meu telhado. Então já tenho ali de área. Então 2,45 vezes 2,9, 7,1 metro quadrado. E o do meu módulo fotovoltaico vai ser 1,95, que é o comprimento do meu módulo, pela largura do módulo, vezes 2 módulos fotovoltaicos. Então eu vou ter aqui 2 módulos fotovoltaicos que no total irão ocupar uma área de 3,9 metros quadrados. Então beleza, se eu tenho 7,1 metro quadrado de telhado e tenho 3,9 metros quadrados, arredondando 4 metros quadrados de módulo fotovoltaico, quer dizer que o meu telhado está ok. Eu posso instalar os meus módulos fotovoltaicos que eu vou ter espaço suficiente. E isso aqui você está falando assim comigo, nossa, Túlio, isso é óbvio, é tranquilo demais de fazer. É, mas tem muito instalador que não faz isso, só bate o olho assim, acabe, e depois vai ver que ficou sobrando um módulo que não tem espaço no telhado do cliente. E você não, instalador profissional aqui da E4, você já sabe que tem que medir o telhado. Feito isso, nós iremos para as nossas ferramentas. O que nós precisamos para fazer essa instalação? Treina para medir o nosso telhado, uma chave Allen de 6 milímetros que nós iremos dar aperto nos parafusos, são todos padrões, então 6 milímetros, que você vai ver na prática. Uma chave boca
de 15 e 13 milímetros, uma linha de pedreiro para poder fazer o alinhamento dos meus trilhos, uma parafusadeira para ajudar lá em cima do telhado, porque a parafusadeira bateria, não precisa arrumar fio para subir no telhado, fica bem mais simples e tranquilo de trabalhar. Uma broca de madeira prolongada com espessura menor do que o parafuso prisioneiro que nós iremos fixar lá no cabo do telhado para fazer um pré-furo e ajudar no trabalho de fixação do parafuso prisioneiro. Ferramentas básicas de todo instalador fotovoltaico. Feito todo esse checklist aqui, nós já estamos preparados para poder fazer a instalação do telhado. Mas antes, já aproveitar que eu estou fazendo essa apresentação aqui para você, eu já vou fazer da instalação elétrica e depois a gente vai para a prática tanto do telhado e já emenda a prática da parte elétrica. Então na parte elétrica, o que eu tenho? Eu tenho os componentes do sistema de energia solar fotovoltaico, eu tenho uma string box, inversor, string box de corrente alternada, um medidor de energia, que é o medidor bidirecional, então a concessionária ela faz essa troca do medidor quando você instala energia solar fotovoltaica. A string box nada mais é do que um quadro onde vai ficar abrigado, alojado os meus dispositivos de proteções, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então vou ter uma string box do lado de corrente contínua e uma string box do lado de corrente alternada. Então de corrente contínua, ela vai proteger o meu inversor da energia que está vindo lá dos meus módulos fotovoltaicos, então se acontecer alguma coisa com os meus módulos fotovoltaicos, eu estou em segurança. E você vai ver que fazer essa ligação é bem tranquilo, mamão com açúcar mesmo. Eu tenho um inversor que vai ser responsável por converter a energia dos módulos fotovoltaicos, que é gerada em corrente contínua, para corrente alternada, e ele vai fazer também todo o gerenciamento de energia, é o cérebro do nosso sistema, ele faz a conexão com a rede elétrica da concessionária. Eu tenho a string box de corrente alternada, que nada mais é também que uma caixa com um disjuntor e um DPS. Então ela vai proteger também o meu inversor, caso aconteça alguma coisa com a minha rede. Ok, esses aqui são os componentes do meu sistema de energia solar fotovoltaica e eu só vou adentrar aqui um pouco nos componentes da minha string box, tanto do lado CA, tanto do lado CC. Eu tenho aqui o DPS, que é esse cara vermelhinho que você está vendo aqui na tela. Não se preocupe que eu vou mandar essa apostila para você. Eu tenho ele tanto do lado de corrente contínua quanto do lado de corrente alternada. E é o meu dispositivo de proteção contra surto de tensão. Então qualquer coisa que acontecer, se a minha tensão ela elevar a níveis maiores que o meu inversor suporta, o que vai acontecer? O DPS ele vai pegar essa tensão e vai mandar lá para o terra, para o meu condutor de proteção. E meu inversor não vai acontecer nada com ele. Eu tenho um disjuntor também, que ele vai ser responsável por proteger meu inversor do lado também de corrente alternada. Eu tenho a chave seccionadora, que ela vai ser responsável por seccionar o sistema. Então vai ser, eu vou ligar e desligar a minha seccionadora, eu vou mostrar na prática também na instalação elétrica, que eu vou ter ela do lado de corrente contínua. Então, os módulos fotovoltaicos, na hora que eu quiser desconectar os módulos do inversor, não tem mais essa conexão, eu vou na minha chave seccionadora e coloco na posição off, desligado. E ela é responsável por extinguir o arco elétrico. Então, eu preciso desses dispositivos aqui. A boa notícia é que os fornecedores, eles mandam esses dispositivos pra gente. Então, na hora que você comprar o kit fotovoltaico, a gente vai explicar para você de qual fornecedor que você vai comprar esse kit fotovoltaico, um fornecedor de confiança, na aula de amanhã. O que vai acontecer? Já vai vir com a string box de corrente contínua. Tem fornecedor que já fornece com a string box de corrente alternada, que é o caso da Serrana Solar. E vai estar essas string box prontas, você vai fixar e depois só fazer as ligações que você vai ver com a gente na prática. Uma boa prática é você planejar a sua instalação. Então eu coloquei aqui, fiz isso tudo aqui no aplicativo Canva, você consegue aprender aqui com a gente da E4 também, fazer esses desenhos, aquele do telhado também foi no Canva, que você pode fazer um planejamento, tanto da sua instalação elétrica, se você for eletricista também, ou qualquer outro profissional da área elétrica, você pode planejar, fazer um desenho mais bonito para mostrar para o seu cliente também, para organizar, né, na hora de fazer a instalação. Que aqui é essa instalação aqui que nós iremos fazer na prática. Vou fazer todas as ligações, então eu tenho aqui a string box de corrente contínua, tem um DPS e a chave seccionadora. Então aqui está vindo os meus módulos fotovoltaicos, vai estar entrando os meus módulos fotovoltaicos aqui. Na saída vai para o meu inversor, saindo do inversor já em corrente alternada, eu vou levar para um disjuntor de corrente alternada, que vai fazer a conexão com a rede, da rede vem para o medidor bidirecional. Então aqui está uma foto do nosso laboratório
elétrico, onde nós iremos fazer a parte elétrica dessa instalação. Então agora, bora com a gente fazer a instalação na placa da estrutura dos módulos fotovoltaicos. E lembrando que depois disso tem a instalação da parte elétrica. Bacana demais, é ou não é? Bom, o Túlio deu um show pra gente e segura que esse conhecimento todo que o Túlio passou na teoria, você vai ver na prática agora, na segunda parte da nossa aula. Mas antes de mais nada, você está gostando dessa aula? Está fazendo sentido para você tudo isso até agora? Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para eu entender aqui que você está gostando e tudo isso está fazendo sentido para você. Você está enxergando o setor de energia solar como uma grande oportunidade, assim como eu e o Túlio estamos enxergando? Eu preciso desse feedback para entender se a gente está na mesma página. Então, antes de começar aqui a instalação, agora mudando de assunto, voltando para a nossa parte prática, eu vou chamar o Regis. O Regis ele é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro mecânico, mas com uma especialização em segurança do trabalho, e ele vai mostrar para a gente toda a parte de como a gente vai trabalhar no telhado e como que a gente vai trabalhar com eletricidade de maneira segura. Ele vai mostrar como que a gente vai subir os painéis para o telhado para que a gente consiga, ao final da instalação, todo mundo estar 100% seguro. Então, vamos lá, agora é com você, Regis. Fala comigo, tudo na paz? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Regis Walker, eu sou técnico em eletromecânica, engenheiro mecânico e especialista em segurança do trabalho, e também especialista nas normas regulamentadoras. E aqui na E4, eu sou o responsável pelas certificações e treinamentos relacionados às NRs. Eu vou deixar aqui um vídeo inteiro de instalação com segurança, deixando bem claro aqui que todos da nossa equipe possuem os certificados em dia. Num primeiro momento, fizemos toda a análise de risco do local de trabalho para preparar os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual. Feita a análise, partimos para a ação. E claro, a primeira ação foi implementar todas as proteções. Os colaboradores vestiram seus cinturões de segurança e todos os demais EPIs, como luvas, botas, capacetes e óculos, e então fizeram o isolamento do local de trabalho, que é uma tarefa super importante para evitar que terceiros entrem na zona de trabalho ou até mesmo se acidentes. Lembre-se sempre de fazer isso. Outro ponto essencial foi isolar e travar a passagem pelas portas onde a escada está, vide a NR35 no item 5.2.2.6.3. Conforme você pode ver nessa imagem, além da limitação física do parapeito do segundo piso, também utilizamos o talabarte ligado a uma linha de vida para evitar que nossos instaladores sofressem algum dano em caso de queda do segundo piso. Outro ponto a se destacar nessa parte do processo é que a escada não foi utilizada pelos instaladores, e sim apenas para proteção e alinhamento da subida dos módulos, mas mesmo assim foi amarrada à estrutura para que não se deslocasse ou caísse. Até aqui foi moleza, né? Continuamos então nossa saga com a segurança. Os módulos foram amarrados adequadamente, utilizando grampos que suportam seus pesos, e então foram levantados e armazenados no segundo piso. Perceba que sempre que o instalador ajuda na subida, ele logo sai debaixo dessa área, isso para evitar qualquer tipo de queda de material. Pronto, módulos no segundo piso, retiramos todos os materiais que ficaram no piso inferior e deixamos apenas os isolamentos na rua e nas portas, pois essa área ainda será uma área de risco de queda de objetos. Bora dar prosseguimento nessa obra então. Perceba que nesse momento estamos partindo do segundo piso até o telhado, o que faz com que exista uma maior diferença de potencial caso ocorra uma queda. Nesse caso, escolhemos o melhor local para realizar a colocação e amarração da escada, que foi feita na parte lateral da casa onde seriam instalados os painéis e onde eu percebi que seria mais seguro para os instaladores subirem. Os instaladores estavam com todos os EPIs, capacete, luva, óculos, protetor solar, botas bem aderentes, o cinturão paraquedista e, claro, o trava-quedas. Mas para ter o trava-quedas, a gente precisa ter a linha de vida, né? E assim como fizemos na subida da escada, também foi colocada uma linha de vida na extensão do telhado, sendo instalada temporariamente
de 2 em 2 metros, até a instalação completa. Sendo assim, o instalador sempre estava conectado à linha de vida e ao trava-quedas, mas tem um ponto mais importante ainda nisso tudo. Os instaladores estavam proibidos de chegar até as beiradas do telhado, e para isso eu coloquei limitadores nas cordas. Nesse caso, utilizamos nós, de forma que o trava-queda não passasse por esse ponto. Olha só que fácil e seguro. E assim prosseguiu toda a instalação. Lembrando que nessa obra existe uma laje logo abaixo do telhado, o que é um parâmetro a se considerar em toda a análise de risco. E olha só como ficou nossa instalação no fim de tudo, e sem nenhum problema com acidentes. Top demais! Bom, pessoal, agora que você já aprendeu, e o Regis deu essa aula para a gente de segurança do trabalho, eu quero entrar de fato na nossa obra. Na nossa obra, eu vou te mostrar o telhado agora antes da instalação, depois da instalação, e vou te mostrar o que a gente precisa fazer, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente chega em uma instalação. Então, vem aqui comigo, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Esse daqui, ó, é o telhado que nós vamos instalar os nossos sistemas fotovoltaicos. Serão 4 painéis. É o típico caso aqui daquela obra que a gente lucra aí mais ou menos de 4 a 4.600 reais numa obra dessa que a gente executa de 1 a 2 dias. Se você for um pouco mais experiente, em um dia você faz essa execução. Então, esse tipo de telhado aqui, ó, é um telhado cerâmico. Então a gente vai ter que usar uma estrutura de fixação própria para telhado cerâmico, certo? Então a gente vai mostrar como que você faz a fixação desse gancho. E aqui a gente escolheu instalar os nossos módulos fotovoltaicos primeiro nessa água aqui do telhado, que é a água norte, e depois nessa água aqui do lado, que é a água leste. E o porquê que a gente escolheu fazer a instalação do telhado nessa posição? Porque quando a gente está falando de sistemas fotovoltaicos, quando nós estamos para a água norte, nós temos um rendimento melhor do sistema, porque o sol ele é mais intenso quando nós temos os painéis voltados para o norte. Temos o leste e oeste, que são a segunda opção, e no sul é o pior caso. Não quer dizer que se eu virar um painel para o sul, ele não vai gerar energia, nada disso. Eu sempre instalo o meu sistema de acordo com a disponibilidade do telhado. Porém, se eu tenho a opção de instalar no norte, no leste e no oeste, eu prefiro fazer isso porque o meu sistema vai ter um rendimento melhor. E o porquê que ele vai ter esse rendimento? Eu vou te mostrar na prática agora. Nós temos um aparelho que ele mede a potência do sol de acordo com a orientação, ou seja, eu tenho um sensor na ponta, que eu vou te mostrar nesse aparelho, que eu coloco ele virado para o norte, ele me dá um número. Depois eu viro ele para o sul, para o leste, para o oeste, ele me dá um outro número. Esse número é a potência do sol. Então veja aqui comigo o que eu estou falando. Ó, perceba que eu tenho esse equipamento e aqui ele está voltado para o norte. Tá vendo? Esse daqui é o sensor dele. Quando ele está voltado para o norte, ele está me dando um valor de 721, 725. Se eu viro ele para o leste, olha como que fica. Ó, 150, 180, 200. E se eu viro ele para oeste, ó, aqui eu virei para o norte, ó, 815, 745. Se eu viro ele para oeste, ele vai ficar na faixa aí dos 200 aos 500. Então você percebe que o sol ele é mais forte realmente no norte. Então é por isso que eu escolhi colocar os meus painéis para o norte. Então aqui, ó, já é minha instalação feita, ó, 2 painéis para o norte e 2 painéis para o leste. Eu poderia instalar para o leste ou para o oeste, aqui tanto faz, tá? A radiação ela é muito próxima, porém eu escolhi instalar aqui para o leste porque estava mais fácil da gente fazer essa instalação. Então primeiro ficou 2 painéis para o norte, a gente vai ver exatamente o processo para fazer essa instalação, e 2 painéis para o leste. Perceba que aqui já tem 4 painéis, só que esses painéis são de aquecedor solar. É completamente diferente do sistema fotovoltaico. Esses painéis eles são usados para aquecer água. Os dois usam a energia do sol. Um é para aquecer água e o outro é para gerar energia elétrica. Então, um eu transformo o calor do sol e transfiro para a água para o final disso ser água quente, e o outro eu pego a energia do sol e transformo em energia elétrica. Esse é o caso dos sistemas fotovoltaicos.
Então, ficou dessa forma, 2 painéis para o norte e 2 painéis para o leste. Vamos ver agora como que a gente faz a instalação desse sistema? Primeiro, antes de mais nada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir o telhado. Se eu não medir o telhado, eu não consigo garantir que os painéis que eu estou querendo instalar no cliente vai de fato caber no telhado. Nesse caso, eu não tive uma grande preocupação, porque eu sabia que eu só iria instalar 4 painéis e o telhado do cliente ele é realmente grande. Mas, mesmo assim, eu fiz toda a medição. Então, o primeiro passo de tudo, meça o telhado e garanta que você vai ter uma área de instalação útil, longe de sombra, longe de objetos, para você fazer a instalação do seu painel fotovoltaico, beleza? Então, feito isso, vamos agora fazer a fixação dos ganchos de fixação para eu vir e prender a minha estrutura. Então, vem comigo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar uma telha. Quando eu tirar essa telha, eu vou pegar num caibro, colocar a minha estrutura de fixação aqui neste caibro e vou parafusar com 2 parafusos. Eu já coloquei aqui o bit na minha parafusadeira e eu vou fazer essa fixação. Olha só como que fica. Então eu tiro a telha e o meu gancho fica fixado e essa parte fica em cima da telha. Por quê? Porque nessa parte de cima depois eu vou prender o trilho. Então é muito importante a gente colocar o gancho e depois voltar a telha, porque é assim que ele vai ficar, ele vai ficar só uma pontinha para fora, porque depois eu vou colocar o meu trilho aqui em cima. Então, feito isso, eu vou colocando os meus ganchos de forma espaçada para que eu fixe depois o trilho. Então, é só fazer isso e eu vou distribuir os meus ganchos na minha instalação. É bem simples. Então agora que a gente já prendeu o gancho no telhado, sempre sendo na parte, na terça, né, no caibro, eu vou agora prender o trilho no meu gancho. Então vem aqui comigo para você entender como que é feito essa fixação. Eu pego o trilho, o gancho ficou com aquela partezinha para fora. Eu pego o meu trilho e encaixo aqui no meu gancho. Olha só, ele tem uma peça aqui, que ele já entra ali dentro do trilho, e eu faço essa fixação. Olha só que legal. Coloquei aqui, já faço o aperto. Então você vê que, primeira etapa, coloco o gancho no telhado. A segunda etapa, eu pego o trilho e prendo no meu gancho. E isso eu vou fazendo em todas as etapas para garantir que o meu gancho fique preso no meu trilho. Por quê? É o trilho que o meu painel vai apoiar em cima do meu trilho. Então, eu vou pegar aqui uma imagem de uma outra obra para vocês verem com mais detalhes a gente fazendo esse serviço aí de colocar os trilhos no gancho para que você consiga ter uma clareza de como que é feito isso. Nessa obra, nós não estamos aí com EPI porque esse telhado ele é fechado. Ele tem um muro de 2 metros de altura cercando todo o telhado. Então a gente só colocou o EPI para subir no telhado e depois a gente veste ele para descer, mas durante essa instalação, como tem laje por baixo, a gente não tinha necessidade de estar com o EPI naquele momento. Então, olha só como que ficou. E aqui a gente vai distribuindo os trilhos, colocando os trilhos nos ganchos e vamos fazendo essa instalação. Olha só como é simples. O processo ele é muito simples, porém, você tem que conhecer todas as etapas para que ele fique feito de maneira correta. Então, agora, vamos só recapitular o que a gente já viu até agora. Você já aprendeu que você tem que escolher a melhor água para você fazer a instalação, se ela é norte, sul, leste ou oeste. No caso aqui da nossa instalação, a melhor orientação que a gente encontrou foi na norte e na leste. A gente mediu todo o telhado para garantir que os painéis que eu quisesse colocar ali naquela instalação de fato caberia ali. A gente aprendeu a fixar o gancho no telhado e a gente aprendeu a fixar o trilho no gancho. Então eu tenho uma instalação onde eu já tenho os ganchos colocados e o trilho colocado. Agora o que está faltando? Subir o meu painel fotovoltaico. A gente já aprendeu a como fazer isso de uma maneira correta na aula que o Regis deu para a gente. E os painéis, quando eles já estão no telhado, agora eu tenho que colocar os painéis no trilho e fazer a fixação. Só que nesta obra a gente está usando os microinversores.
A gente vai ligar aqui na sequência, na parte elétrica, uma obra com inversor, para você aprender os dois tipos. Mas nessa obra, nós estamos usando o microinversor. O microinversor, ele já fica no telhado. Então, a segunda parte agora é fixar o microinversor no telhado. Feito essa fixação, aí eu coloco os módulos fotovoltaicos no meu trilho e, de fato, finalizo o meu telhado. Então, vamos ver agora como que eu faço a fixação do meu microinversor no meu trilho e como que eu faço a fixação do meu módulo fotovoltaico no meu trilho. Então, vem comigo. Então, antes de mais nada, ó, eu coloco o meu microinversor no meu trilho, faço a fixação através desse parafuso aqui no trilho, faço o aperto com a minha chave Allen e ele já fica preso. Esse microinversor, ele tem duas entradas, assim como você pode ver, ó. Eu consigo colocar neste microinversor 2 painéis em cada entrada. Então, cada microinversor é de um jeito. Tem microinversor que são 2 entradas e é um painel por entrada. Tem microinversor, como é o caso desse daqui, que é o DS3D da AP Systems, que eu consigo colocar 2 painéis por entrada. Tem microinversor que são 4 entradas, onde eu coloco um painel por entrada. Então, nesse caso, a gente tem que entender no manual do fabricante como que é feita a ligação desse equipamento. Esse daqui, por exemplo, são 2 painéis por entrada, porque eu instalei 4 painéis, lembra? Vou colocar 2 deles em uma entrada, 2 desses outros painéis na outra entrada. Feito a fixação do meu microinversor no meu trilho, eu vou fazer a fixação dos meus painéis fotovoltaicos. Então, uma vez que eu subir com o meu painel, eu coloco ele no meu trilho, ajeito os meus painéis, faço o alinhamento dele e coloco uma presilha aqui no meio para que, de fato, eu prenda esse painel no trilho. Você está vendo que essa presilha é a que vai ficar responsável por prender o meu painel no trilho. Então, feito isso, eu encosto os meus painéis. Então aqui, ó, a gente colocou essa linha, e essa linha a gente usa para deixar os módulos alinhados, ó. Tá vendo que eles têm que encostar na linha? E quando encosta ali, a gente sabe que estão todos alinhados, aí a gente vem e aperta o nosso grampo intermediário para que de fato tenha a fixação dos nossos painéis. Eu vou te mostrar aqui uma outra obra, de um outro ângulo, que fica mais fácil vocês olharem isso de perto. Então, tá aqui, ó, o painel fotovoltaico. Então aqui, ó, a gente está fazendo a fixação. Vamos prender as presilhas no nosso trilho, que vai fixar o módulo fotovoltaico, e a gente vai fazer isso em todos os lados. Vamos fazer nas pontas, no meio e nas outras pontas, que daí nós vamos ter, ó, os painéis fixados. Depois que eu fizer essa fixação, ó, eu vou ter a minha obra. Depois que eu fizer essa fixação, eu vou ter minha obra pronta, com 2 painéis aqui no norte e 2 painéis aqui no leste. E agora eu tenho que ligar esse sistema fotovoltaico lá na rede da concessionária. Então o que a gente aprendeu até o momento? Calma que a aula não terminou não. Vamos só reorganizar as ideias, que quando a gente faz isso, a gente organiza a nossa mente e a gente aprende mais rápido. Até agora, você está achando difícil ou fácil fazer essa instalação? De 0 a 10, quanto que você está animado para fazer a sua primeira instalação? 0 é que você não quer mesmo, você achou que não é para você, e 10 é que você está muito animado para fazer a sua instalação e fechar muito o sistema fotovoltaico. Digita aqui para eu saber já. Bom, vamos lá. Primeiro, você aprendeu que você tem que medir o telhado, escolher o local da instalação dos seus painéis, fixar os ganchos, fixar o trilho no seu gancho, subir os painéis e colocar no trilho, fixar as presilhas no seu trilho. Feito tudo isso, você acabou a parte elétrica. Se você for usar um inversor, você desce com o cabeamento lá para baixo, que é o que o Túlio vai mostrar na sequência para a gente, e faz a ligação da parte elétrica. Se você estiver usando o microinversor, você já liga ele ali no telhado, e aí você desce também com o cabeamento, só que você já liga ele direto na rede. E para a gente aprender todos esses detalhes,
Agora o Túlio vai fazer uma parte prática para mostrar para a gente como que a gente liga o sistema na rede elétrica. Então bora lá, Túlio, mostra pra gente isso. Bom, agora nós vamos passar para a parte elétrica da nossa instalação de energia solar fotovoltaica. Duas coisas a gente precisa observar aqui. Lá na parte do telhado, eu, Vitor e o Ré, a gente mostrou para você como que faz a instalação utilizando microinversor. A gente fixou o microinversor lá no trilho, você acabou de ver isso. Aqui, você pode reparar que eu tenho um inversor pendurado aqui na parede. Então eu tenho um inversor string. Nós estamos mostrando para você dois tipos de instalação, com microinversor e com inversor string. Então esse aqui do inversor string, não estou utilizando aqueles dois módulos lá. Aqueles dois módulos da aula da parte do telhado, eu liguei no microinversor. E o microinversor, eu não vou precisar dessa string box aqui, de corrente alternada. Já explico isso aqui direitinho, mas só para deixar claro aqui que esse aqui é um outro tipo de instalação, para você ver como é que essa aula tá top, hein? Então já deixa o seu like aí, compartilha com a galera, porque você aprendeu como ligar com o microinversor e agora com o inversor string, que é o de parede, que eu tenho 4 módulos fotovoltaicos aqui para a gente fazer o teste. Então ele já vai estar ligado aqui, eu vou explicar isso tudo para você. Só antes de começar, assim como na parte do telhado, nós temos alguns procedimentos padrões para trabalhar com eletricidade. Então já vou chamar o Regis aqui para ele explicar isso para a gente. Vamos lá, Regis. Fala pessoal, tudo bem? Então, como a gente já fez lá no telhado, aqui a gente também tem alguns procedimentos bem básicos de proteção para o trabalhador. Um deles, a gente começa aqui, ó, no Túlio. Primeiro é tirar os adornos, que é o relógio, se tiver aliança, alguma coisa assim, e colocar alguns EPIs que são bem básicos e tranquilos aí, que é a luva. E aqui o Túlio vai também utilizar um óculos, né, que ele vai trabalhar com eletricidade. Na prática, a gente também trabalha com os outros EPIs, mas aqui a gente tem que lembrar que a gente está num laboratório totalmente controlado e que não tem risco nenhum para o Túlio. Por isso que ele vai utilizar só esses básicos por enquanto. E aqui, aproveitando que o Túlio está vestindo a luva, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando for trabalhar com eletricidade é fazer a constatação que a parte que o Túlio vai trabalhar não tem tensão. E para isso a gente vai utilizar um multímetro, que o Túlio vai explicar agora como que faz. Tá, então beleza, já coloquei aqui meu EPI, tirei meu relógio, estou com luva, estou com óculos também, é bom trabalhar com esses equipamentos. E agora eu vou desligar todo o sistema aqui para a gente trabalhar, certificar, né, que não estamos trabalhando com energia, com sistema energizado. E primeiro eu vou desligar aqui a parte de corrente alternada. Então eu vou desligar o meu disjuntor do inversor. Eu agora mostro os dois aqui, que na hora que eu desligar aqui vocês vão ver que o meu inversor ele vai dar uma falha. Que é o inversor on-grid, ele tem que trabalhar conectado com a rede da concessionária. Então agora, ó, eu vou desligar, ó, desliguei. Ele já deu aqui uma falha, então ele está escrito aqui, perda de rede, e quer dizer que eu estou sem rede. Vamos só confirmar se está realmente desligado? Vamos aqui, ó. Estou fazendo aqui para a gente mostrar, pessoal, mas ele já está desligado, ó. Vou colocar aqui primeiro, meu multímetro. Ele mede, eu vou colocar aqui tensão, e ele vai medir tensão tanto de corrente contínua, que é por parte dos módulos fotovoltaicos, quanto de corrente alternada. Esse AC que está aqui, quer dizer que é de corrente alternada. Então aqui eu estou na parte de corrente alternada. Quando eu for medir a parte de corrente contínua, o que eu vou fazer? Ó, colocar aqui DC. Então vamos lá, AC. O que eu preciso fazer? Eu pego as ponteiras do meu multímetro. Esse aparelho é muito, mas muito simples de utilizar. Vou pegar aqui as ponteiras e vou colocar nos terminais do meu disjuntor. Então vou colocar aqui, ó, inversor. Vou colocar um aqui e outro aqui. Túlio, tem um vermelho e tem um preto. Faz diferença? Em corrente alternada, não. Agora em corrente contínua a gente vai ver que faz total diferença. Ó, tá zero. Agora, se eu ligar esse disjuntor no inversor, o que vai acontecer? Vamos ver? 214 volts. Então aqui eu estou com o meu sistema energizado. Para eu trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou desligar. Mamão com açúcar. Desliguei meu inversor. Novamente aqui vai estar zerado. Essas flutuações aqui é o erro de fundo de escala do multímetro, né? Mas beleza. Então aqui eu certifiquei que está zerado. E eu vou fazer a mesma coisa agora para a parte de corrente alternada. Tem que fazer, né, Rezi? Tem que fazer, isso mesmo. Corrente contínua, na verdade. O que aparece aqui é milivolts, né, Túlio? Isso. E não é volts, por isso que fica rodando isso aí. Isso aí é um erro mesmo de escala do multímetro e não está em volts, está em milivolts lá em cima. Ó. Isso significa que é um valor muito, mas muito baixo mesmo, só para ele não marcar zero. Então agora, vamos fazer isso para a parte de corrente contínua. A parte de corrente contínua, se você for perceber aqui, ó, vou explicar tudo em detalhe,
Mas aqui tá a minha saída, ó, esses dois cabos, esse e esse, que vai lá para o meu inversor. E aqui eu vou desligar ele para eu trabalhar aqui também desenergizado. Aqui dos módulos fotovoltaicos não consigo desligar, então a gente trabalha com bastante atenção ou conecta lá em cima depois de ter conectado aqui embaixo, que é um procedimento padrão para a gente fazer. Mas como já está conectado lá em cima, aqui eu vou só mostrar para vocês aqui como é que faz a ligação. E aqui eu vou desligar mesmo, para vocês verem que não vai ter tensão aqui vindo para o meu inversor, porque essa ligação está vindo aqui e ligando também o inversor na parte de corrente contínua. Então vou fazer a primeira coisa. Vamos fazer o seguinte, né, Rez? Trocar aqui para corrente contínua. Ó, descer. Então agora aqui eu já preciso tomar o cuidado de positivo no positivo e negativo no negativo. Então eu vou colocar aqui, ó, positivo no positivo, negativo no negativo. Então tá aqui, ó, positivo no positivo, negativo no negativo. Então aqui eu tenho 183 volts de corrente contínua, né, Regi? Contínua, tá vendo lá dos painéis, né? Ok, tá do lado do módulo fotovoltaico, corrente contínua. Agora eu vou desligar minha chave seccionadora. Vocês vão ver que vai zerar. Zerou e vai passar para aquela parte de milivolt lá, igual o Regi estava explicando para a gente na parte de corrente alternada. Então ele vai demorar mesmo, demora um pouquinho para poder zerar lá. Já passou lá para a parte dos milivolts aqui, eu tô com o meu sistema desenergizado. Então agora nós podemos perceber que está zerado, só que agora da parte de corrente contínua. Não filma os ponteiros não. Tá, beleza. Aí agora que está desenergizado, nós podemos trabalhar e eu vou explicar para você qual que é o procedimento que a gente precisa fazer para fazer a ligação. É só isso, né, Regis? Agora eu posso... Tranquilo para trabalhar, a gente já sabe que lá está desligado e aqui também está desligado, então tudo já pode trabalhar aí dentro desse sistema. Então, obrigadão, Regis. Segurança em primeiro lugar, é isso aí. Agora eu vou explicar para você todos os componentes da parte elétrica e como que nós vamos fazer para ligar o nosso sistema de energia solar fotovoltaica à rede elétrica da concessionária de energia. Então, vamos embora. Aqui, primeiramente, eu tenho essa caixa aqui, que quando eu utilizo microinversor, eu não preciso. Por quê? O microinversor ele fica lá em cima do telhado e automaticamente lá em cima ele já vai fazer essa conversão de corrente contínua dos módulos fotovoltaicos para corrente alternada e lá do meu telhado eu vou descer um cabeamento já em corrente alternada. No inversor string, que é esse carinha aqui, ele não fica lá em cima do telhado, ele fica aqui embaixo. Então, o que eu desço lá de cima dos meus telhados? Isso aí, você acertou. Corrente contínua. Então, eu desço lá um cabeamento, um vermelho e um preto, em corrente contínua. E esse cabeamento, eu preciso passar por uma proteção antes de conectar no meu inversor do tipo string. E essa proteção é a string box de corrente contínua, a tão famosa string box que vocês veem por aí. A string box, na grande maioria das vezes, ela já vai vir montada do distribuidor. Então você vai comprar o seu kit fotovoltaico no distribuidor de confiança. E nós aqui D4 temos vários distribuidores de confiança para passar para vocês. Então quem é aluno do Método Energia Solar Lucrativa, ele tem essa lista, tem esse relacionamento com os nossos parceiros distribuidores. Então ele já vai mandar para você essa string box aqui montada que você vai precisar fazer a conexão. E aonde que a gente faz a conexão? Esses dois cabos aqui, eles estão descendo lá do meu telhado. Então eu vou conectar o positivo no positivo e o negativo no negativo. E aqui, depois eu só vou precisar sair com o meu cabeamento da mesma forma que eu fiz aqui para o meu inversor. Então essas ligações aqui, elas já vão vir prontas do meu distribuidor de kit fotovoltaico, né? Então por isso que é bom a gente comprar no distribuidor de confiança e a gente facilita o nosso trabalho. O que vai ser? Eu vou fixar esse quadro aqui na parede, onde que eu vou deixar o meu inversor, né? Então próximo, vou descer com o cabeamento, conectar aqui no borne, conectei aqui, eu vou sair com o preto e com o vermelho, positivo e negativo, e conectar no meu inversor. Então é só fazer essa conexão aqui com o meu inversor, aqui ó, positivo e negativo. Então eu vou fazer essa conexão, esse conector aqui é o MC4,
padrão dos módulos fotovoltaicos. Você vai ver, você viu lá na aula do telhado que eu conecto, é o mesmo tipo de conector. Liguei no meu inversor, beleza, a parte de corrente contínua está pronta, já está feita. É só fazer isso mesmo. Fixei, prestar atenção com o acabamento, aí vem a parte de corrente alternada. E a parte de corrente alternada, o que é? Eu vou precisar fase e terra, passar aqui, fazer essa conexão e conectar no QDC da minha residência. Então, o que eu preciso basicamente para fazer essa conexão? Vamos pensar comigo e fazer uma analogia. Quando você instala um chuveiro aí na sua casa, você não tem que deixar um disjuntor exclusivo para esse chuveiro? Ou um ar-condicionado, ou qualquer equipamento que tenha um pouco mais de potência. A gente deixa um disjuntor exclusivo. A analogia para o meu inversor é basicamente a mesma. Eu preciso deixar um circuito, ou seja, um disjuntor exclusivo para o meu inversor fotovoltaico. Então não tem nada daquela ideia maluca aí que eu já vi por aí de ligar ele na tomada, ligar ele em outro circuito. Vou ligar nos circuitos aqui da tomada que está mais fácil, está mais perto. Vou ligar no circuito de iluminação. Não. Você precisa somente deixar um circuito exclusivo. É tão simples. Sei porque que o pessoal inventa a mão da gambiarra, costa, né, que quer fazer gambiarra, mas é só fazer isso aqui mesmo, ó. Eu preciso deixar um disjuntor exclusivo para o meu inversor fotovoltaico. E aqui tá o meu inversor fotovoltaico, você vê que aqui eu tenho um quadro, aqui é uma simulação de um quadro de uma residência, igual você tem aí na sua casa. Então vai ter um disjuntor para iluminação, para o chuveiro, para o ar-condicionado. Então aqui, ó, eu tenho o mesmo disjuntor para o meu inversor fotovoltaico. Então eu vou conectar aqui fase e fase, no meu caso aqui, porque esse inversor, a tensão dele é 220 volts e aqui em Minas Gerais a tensão entre duas fases é 220 volts. Lembrando que você pode estar em um estado onde eu tenha 220 volts entre fase e neutro. Aí, neste caso, você vai fazer o quê? Você vai pegar fase e neutro e conectar aqui nesse disjuntor. No meu caso, como eu volto a repetir, fase e fase. Mas aí, na sua região, pode ser fase e neutro. O importante é que eu entregue para o meu inversor o potencial que ele precisa. Então tá aqui, ó, deixei um disjuntor de proteção exclusivo para o nosso inversor fotovoltaico. Aqui eu tenho fase e fase conectada no inversor fotovoltaico. Beleza. Disjuntor do inversor conectado e aqui o QDC normalmente. Aqui eu tenho também, esqueci de falar, um DPS. Tem um DPS também do lado de corrente contínua, são esses carinhas em vermelho aí. E a função desse DPS é proteger o meu circuito, ambos, né? De corrente alternada e de corrente contínua, contra surtos de tensão. O que quer dizer isso, Túlio? É nada complicado. Olha aqui comigo, presta atenção. A tensão elétrica ela pode sofrer um surto, que é um aumento repentino, que pode prejudicar tanto os aparelhos da minha casa, da sua casa, seus eletrodomésticos, e com o inversor fotovoltaico não é diferente. Então, se a tensão aqui, por exemplo, eu vou falar que eu tenho 200 volts aqui na minha string, se do nada sobe para 400, o que acontece? Esse DPS ele vai sentir que essa tensão subiu, ele vai identificar isso, vai pegar toda essa energia e jogar para o meu terra. Então você está vendo aqui que ele tem até um visor que a gente consegue aqui visualizar como que ele está, aqui ó, tudo verdinho. Se aqui ficar vermelho, o que quer dizer? Que o meu DPS ele atuou e eu preciso trocá-lo. E é bem simples também, ambos, né, de corrente alternada quanto de corrente contínua. Qual que é a diferença dos dois? Uma é de corrente alternada e outra de corrente contínua. Então eu preciso utilizar o DPS do modelo certo para cada situação. E o disjuntor também. O disjuntor do lado de cá é corrente alternada, do lado de cá é corrente contínua. Tudo aqui é feito para corrente contínua. Se tivesse um disjuntor aqui, teria que ser de corrente contínua. Aqui eu tenho a minha chave seccionadora, que a chave seccionadora ela é responsável por ligar e desligar o meu sistema fotovoltaico. Então, se eu precisar dessa manutenção igual eu fiz aqui agora, como que eu vou desligar? Pela minha chave seccionadora, que você acabou de ver isso comigo. Então, se eu não tivesse a chave seccionadora, o que eu tinha que fazer para desligar? Ir lá cobrir os módulos fotovoltaicos com cobertor? Ou tirar aqui e isolar? Então, a gente precisa dessa chave seccionadora aqui para eu conseguir
mexer aqui, eu posso tirar esse desconectar aqui do meu inversor, porque eu sei que o sistema está desligado. Eu nunca vou desconectar isso aqui com o sistema ligado. Não pode. Eu nunca trabalho, nunca desconecto nada, tanto em corrente contínua quanto corrente alternada, se meu circuito estiver energizado. E a seccionadora também ela é responsável por extinguir o arco elétrico que surge quando eu secciono o meu sistema. Então, quando ele está ligado, tá os dois fios ligados aqui, conectados. Quando eu desligo, vai surgir um pequeno arco elétrico aqui nessa desconexão, que a chave seccionadora ela tem a função de extinguir, de sumir com esse arco elétrico aqui, em palavras mais simples para a gente entender. Então agora, o que nós vamos fazer? Conexão feita, tá? Aqui a conexão feita, vocês entenderam como que funciona toda essa parte elétrica aqui. Aqui é o inversor string, lá a gente utilizou o microinversor. Se tivesse só microinversor, não tivesse o string, eu não teria isso aqui na minha parede. Eu desceria já com o cabo de corrente alternada e eu teria sim esse disjuntor para o microinversor. Da mesma forma que eu tenho para o inversor string. Mas daqui para lá eu não teria, beleza? Vamos gravar isso aí, você aprendeu comigo, inversor de parede, string box de corrente contínua, microinversor somente a string box de corrente alternada. E inversor string também eu preciso de corrente alternada, então é para ambos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, para fazer essa conexão com a rede elétrica da concessionária. Eu vou primeiramente ligar a minha chave seccionadora e o meu inversor ele será energizado do lado de corrente contínua. Então vem cá, ó. Liguei, vai identificar aqui, meu inversor ligou, então ele está ligado. Ó, a parte de corrente contínua está ligado, o inversor você viu que ele acendeu e ele já sinalizou para mim perda de rede. Bom, vou dar uma dica de ouro aqui para quem está na aula, porque eu já vi muita gente passando muito aperto mesmo, porque faz essa ligação aqui e o que acontece? O inversor não liga. Por quê? O inversor tem uma chave aqui, ó, mostra aqui para mim, tá? Ele tem uma chave, ó, que muitos por padrão já vêm com essa chave desligada. E aí, meu amigo e minha amiga, eu posso ligar aqui, eu energizo, e o negócio não liga, mas não liga, e você faz, você mexe, você confere, tem tensão, você vê que tem tensão aqui e não liga. Mas por quê? Porque essa chavinha está desligada. E até você descobrir que essa chavinha está desligada, você já suou mais de 1 litro e passou um aperto achando que tinha feito alguma coisa errada. Mas não, tem muito que vem de padrão que desligado e você pode conferir. Se ele estiver aqui, você só confere se ele está na posição on de ligado, beleza? Então você viu o que eu seccionei aqui pela chave do meu inversor. Beleza, então, tá ligado, perda de rede. Como você tá craque aqui, você prestou atenção nas aulas, você sabe que o on-grid ele precisa da rede para poder funcionar, então eu preciso ligar o meu disjuntor do inversor aqui, ó, corrente alternada. Liguei a parte de corrente alternada, já vê que já mudou aqui, ele está aguardando. O que significa esse aguardando? Esses 180 segundos aqui que ele vai começar a checar. Bom, para eu poder fazer a conexão com a rede elétrica da concessionária, eu vou pegar aqui, fazer uma conexão com a rede elétrica e os parâmetros elétricos do meu inversor, você concorda que eles precisam estar de acordo com os parâmetros elétricos da minha rede? Por exemplo, se eu tenho um inversor de 127 volts e eu preciso de uma rede de 127 volts, eu não posso ligar um inversor de 127 numa rede de 220, porque vai dar incompatibilidade. E eu preciso também que a frequência esteja com a mesma frequência da rede, e é lógico, tudo tem que ser igualzinho. Eu vi que você mediu ali 217 volts, você falou que o inversor é 220, vai ter essa variação e cada inversor, a gente vai ter uma faixa que a gente pode trabalhar com essa variação. Por exemplo, tem inversor que vai de 180 a 240, então se eu tiver essa variação de tensão do lado de corrente alternada, ele vai trabalhar e vai funcionar tranquilamente. Bom, Túlio, foi para 260 a minha rede, acontece muito isso na área rural. Beleza, ele vai desconectar, tal. Tem inversor que vai permitir que você reconfigure para trabalhar com essa tensão um pouco maior. Às vezes a gente faz algum trabalho de adaptação na rede, tudo isso a gente ensina em detalhes no treinamento de energia solar lucrativa. Aí, bom, Túlio, conectei o sistema fotovoltaico, aumentou a tensão, aí pode ser um mau dimensionamento, tem vários casos. Mas basicamente, o que eu quero dizer aqui para você? O inversor, ele é um equipamento muito, mas muito inteligente mesmo.
Então, automaticamente, ele vai fazer toda uma varredura na minha rede para conectar automaticamente. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Nada. Eu preciso, na verdade, eu me expressei mal aqui, né? Eu fiz toda a instalação, eu tenho que instalar. Mas na hora de conectar, o inversor, ele vai fazer todo o trabalho pela gente. Ele vai ver os parâmetros da rede elétrica, ele vai checar, ele vai ver se está tudo certinho com a tensão do lado de corrente contínua, vai verificar todos os parâmetros do lado de corrente alternada e, por padrão, depois que ele verificou, então que ele está verificando todos os parâmetros da rede elétrica. Tá vendo que ele está gastando um tempinho, investindo um tempinho nisso. Então aqui, ó, ele está lá com 20, falta 28 segundos ainda. E depois que ele visualizou, que ele checou todos esses parâmetros, se tiver ok, ele vai conectar na minha rede elétrica e já vai começar a gerar energia instantaneamente. Então aqui, falta 12 segundos, ele vai agora, ó, entrar nos finalmente, 5, 4, 3, 2, 1, tá na hora de conectar se tiver tudo certo. Checando, ele vai dar essa checagem final, é normal que faça esses chaveamentos dentro do meu inversor, então vai ter esse barulho, e já sinalizou que está tudo normal. Agora ele já está conectado na minha rede elétrica da concessionária de energia, no caso aqui na nossa rede, né? Bom, já está gerando agora por volta de 607 watts, então aqui também eu consigo visualizar isso aqui tudo por esse monitoramento, né? Tá vendo essa pecinha aqui? Eu consigo ver todos esses dados aqui também do meu inversor pelo monitoramento ou aqui no display, ó. Então aqui eu consigo ver também quanto que ele já gerou no dia. Eu vou trocando aqui, ó, eu tenho a tensão, então aqui, ó, tô com a tensão de 147, 150 volts dos meus módulos fotovoltaicos, é a potência que está gerando por volta de, tá variando de 500 a 600, né? Essa variação é super normal também. A corrente elétrica que está vindo lá dos meus módulos fotovoltaicos, 3.6, 3.7. A tensão CA, então aqui VCA, corrente alternada, 217, 218. Nós estamos vendo que minha rede não está 220 cravado, certinho. Mas aqui meu inversor está trabalhando normalmente. Eu falei que você pode ter uma variação nessa tensão aqui tranquilamente. Então ele está trabalhando, a gente vê que tá tudo certo aqui com ele. E se caso for para 220, 225, ele vai fazendo essa adaptação ao longo do tempo. Que aula que o Túlio deu, é ou não é, pessoal? Cara, que legal. Olha, a gente aprendeu a ligar o nosso sistema na rede elétrica e instalar os painéis no telhado. Calma, eu sei que você está com algumas dúvidas, porque se é a primeira vez que você está olhando esse serviço, é normal surgir algumas dúvidas. Mas o que eu quero que você entenda com essa aula é que o processo é simples e se você souber todas as etapas, você vai fazer como um profissional. Concorda comigo ou não? Então, agora, se você quiser receber essa apostila que o Túlio falou que você iria receber lá no comecinho da aula, lembra? Você vai fazer o seguinte, você vai lá no nosso Instagram e quando esses comentários da última publicação que a gente fez chegar a 500 comentários, eu vou entender que você está engajado, que você quer esse material, que esse material faz diferença para você e então a gente vai enviar nos grupos do WhatsApp e no e-mail, mas só se chegar em 500 comentários, senão a gente não vai enviar. Então, comenta lá para mim quão animado você está para fazer a sua primeira instalação. Fala lá para mim o que você mais de legal que você aprendeu nessa aula aqui e o quanto que você está assim empolgado, animado para já fazer a sua primeira instalação. Quando chegar em 500 comentários, a gente vai enviar por e-mail e no grupo do WhatsApp. Se não chegar, não vamos enviar, porque vão entender, se todo mundo comentar lá, todo mundo recebe. Então, vamos fazer um trabalho em equipe para todo mundo se ajudar. Bacana? Como que vai funcionar a aula de amanhã? A aula de amanhã, nós vamos pegar todo o conhecimento da aula 1, da aula de hoje, vamos tirar algumas dúvidas que vocês estão tendo. Então, estou lendo os comentários, deixa as dúvidas aqui nos comentários desse vídeo também. E vamos mostrar como que você vai, de fato, ganhar dinheiro com esse conhecimento. Não adianta nada você saber instalar um sistema fotovoltaico se você não sabe como ganhar dinheiro com esse tipo de instalação. Você concorda comigo? Então, a aula de amanhã é a aula mais importante de todas. Porque aprender instalação, você aprende. Aprender
que o mercado tem uma grande oportunidade, aprender a fazer orçamento, você aprende. Agora, como você transformar esse conhecimento em dinheiro é na aula de amanhã que você vai aprender. Então eu vou te dar o checklist, o passo a passo do método que nós chamamos aqui de ganhar em todas as etapas, para você entender como você potencializa os seus ganhos e não ganha dinheiro só na instalação. Você ganha dinheiro em todas as etapas da implementação de um projeto fotovoltaico. Você está curioso para saber como que você pode aumentar quando você compara com a instalação em 3, 4 vezes os seus ganhos em cada obra? Então é na aula de amanhã que você vai aprender isso às 20 horas. Você não pode perder. É a aula mais importante. E claro, venha preparado, porque se você já se decidiu a ingressar nesse setor e quiser todo o meu apoio e o apoio do Túlio junto com você, nós vamos também abrir as inscrições para o método Energia Solar Lucrativa. Então você vai poder receber o Azumi e todo um treinamento completo e todo o suporte técnico da nossa equipe para você ter o Túlio e nossa equipe como parceiros de vocês nesse crescimento. Mas se você realmente não quer fazer isso agora, não tem problema. Vem para a aula de amanhã, porque você vai receber conteúdo como esse que você recebeu agora, de graça, para você aprender a transformar todo esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. O método Energia Solar Lucrativa é para potencializar o seu resultado e para você ganhar dinheiro muito mais rápido e de maneira assertiva. Tá bom? Então vai lá no Instagram agora, comenta na última foto e quando chegar em 500 comentários, a gente vai mandar a apostila para você no seu e-mail e nos grupos de WhatsApp. Então vai ser um trabalho em equipe. Um forte abraço e eu te vejo na aula de amanhã às 20 horas. Cara, antes de conhecer a energia solar, eu trabalhava numa empresa como soldador. Lá nessa empresa, a gente teve um corte muito grande e eu fui demitido. No exato momento que eu estava com um filho pequeno na época e eu não sabia o que eu ia fazer no momento. O primeiro desespero que a gente tem, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu falei, já que a procura de energia solar está começando a gatinhar, está começando a procurar, eu posso tentar mudar, melhorar a minha vida. Foi na onde que eu peguei e conheci a Energia Solar Lucrativa, que era o Túlio e o Vitor. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram, me deram um curso, eu levei 2 amigos comigo e eu comecei a vender 1, 2, 3 plaquinha, 4 placas, 5 placas. Cara, para mim era uma felicidade que eu já tinha um dinheiro, pelo menos, para fazer uma compra no final do mês. Depois que eu conheci o Túlio, conheci o Vitor, eu vi que ali tinha um diferencial. Eu falei, eu vou acreditar, eu acredito neles. E eu assistindo muito vídeo, que eu não paro de assistir, geralmente eu estou assistindo vídeo. A gente assiste muito vídeo, o pessoal da instalação, o pessoal de venda, eles assistem, eles aprendem muito. Para trabalhar comigo hoje, se ele não assistir, não fizer um curso, não adianta. Quando eu estava demorando, eu estava perdendo muita venda. Eu chegava lá, o cara já tinha fechado. Porque o cliente que vai fechar com energia solar, ele já é rápido, ele já está na cabeça dele. O primeiro que chega pode levar a venda. Entendeu? E eu estava demorando para chegar com orçamento para levar para ele. Tudo demorava. O que eu fiz? Eu peguei e falei assim, eu tenho que ter um diferencial. Eu assinei a Zoom. Quando eu assinei a Zoom, eu vi que eu comecei a entregar o orçamento em 20 minutos, meia hora, eu já estava com o orçamento na casa do cliente, mandando para o cliente pelo WhatsApp dele e já estava tendo um respaldo para o e-mail, WhatsApp, qualquer contato que ele mandasse, ou a gente entregava pessoalmente um orçamento para ele. A gente notou que a venda começou a dobrar, a gente notou que já começou a ter uma crescente muito grande, aumento de orçamento, aumento de venda. Isso foi o maior diferencial da JF Energia Solar. Cara, se você acha que você tem um problema hoje aí com orçamento, procura a Zoom, que vocês vão ver só isso, vai ser meio de corrigir rápido. Se vocês estão com um problema de curso, cara, eu estou apanhando de montar esse inversor, eles me reclamam que eu não estou montando certo, eu fiz um curso, mas esse curso não me supriu. Pô, procura o pessoal lá da Energia Solar Lucrativa, que vocês vão ver que rapidinho você vai sair dessa. Quando eu fiz o curso com eles, fizemos uma amizade, porque você não vai fazer só um curso com eles, você vai fazer uma amizade com eles. Porque toda vez que você precisar deles, eles vão estar junto com você, não só na hora do curso.